Queria destacar, né, uma terceira questão, que essa mobilização ela não saiu do aquém e do além, né? Ela foi o resultado de uma intensa luta política. Nós, do PCO e outros setores da esquerda, né, em geral setores de base, setores que não são, né, as principais direções do movimento operário, começaram a impulsionar essa mobilização contra a resistência de vários setores, né? Nós saímos às ruas no dia 31 de março, fazendo uma contra-manifestação no dia no aniversário do golpe militar de 64, o golpe fascista, que matou e torturou inúmeros brasileiros, que levou o país para o abismo, né? Fizemos uma contra-manifestação. E no 1º de maio, né, em oposição à maioria, às grandes organizações da classe operária, nós realizamos um ato relativamente grande, né, na Praça da Sé, com passeata e tudo mais. O que começou, né, foi um momento importante para furar esse bloqueio, né? Felizmente, a nossa ação frutificou e agora há quase que uma unanimidade do ponto de vista formal das organizações em torno do ato. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve. Esses atos, né, uma coisa que a gente deve deixar absolutamente claro é o seguinte: nós não podemos aqui, né, esse talvez seja o ponto central da questão da mobilização em torno dos atos, nós não podemos aqui fazer um ato e ir para casa. Esse aqui seria pior do que não fazer nada, porque você faz o ato e o ato serve apenas como uma espécie de válvula, né, da panela de pressão, que deixa escapar um pouco da pressão para que a panela de pressão continue funcionando sem explodir, né? Quer dizer, seria pior do que não fazer nada. Seria apenas um consolo, seria apenas dar uma satisfação moral às pessoas que querem efetivamente se mobilizar. Para nós, né, e evidentemente para muita gente que vai participar desse ato, o ato de hoje tem que ser o ponto de partida, né, de grandes mobilizações em torno das questões centrais que estão colocadas aí para a população. Quer dizer, o que é que a esquerda, as organizações operárias, o movimento operário e popular necessitam nesse momento? Necessitam de um plano de lutas organizado e que dê sequência à mobilização. Quer dizer, esse ato deveria ser o ponto de partida para a realização de atos maiores. Sempre a primeira vez que você faz um ato, você não consegue, né, mobilizar toda a energia que existe dentro do movimento popular, né? Com a realização de atos subsequentes, você vai fazendo o movimento crescer. Então, uma coisa essencial que precisa ser discutida é que esse ato tem que ter uma sequência. E não apenas uma sequência, é preciso ter um plano de luta organizado e um objetivo, né? O objetivo, logicamente, está dado aí pelas reivindicações fundamentais do ato, que são auxílio emergencial de verdade. Alguns setores entendem que deveria ser os mesmos míseros R$600 do auxílio anterior. Nós achamos que deveria ser um salário mínimo por pessoa, né? Nós temos, inclusive, nesse sentido, a seguinte metodologia: você coloca tudo aquilo que é necessário, você se mobiliza e, dependendo da força da mobilização, você vai conseguir ou a totalidade da reivindicação ou uma reivindicação parcial. O que significa que reivindicações menores, né, com o objetivo simplório de chegar num acordo mais rapidamente, não funcionam.
Quanto menos você pedir, menos você vai conseguir. Essa aqui é a grande realidade. Então nós achamos que deveria se obter, no mínimo, né, um salário mínimo por pessoa enquanto durar a pandemia. Então esse é um objetivo fundamental. Um segundo objetivo da mobilização, muito importante, é o problema da vacina, né? Quer dizer, é preciso lutar para que haja vacina para todos. Nós estamos vendo aí que o governo federal e os governos não dão conta dessa tarefa. Eles acabam cedendo a todo tipo de pressão, né, dos governos e das empresas multinacionais que fabricam as vacinas, que colocam inúmeros problemas para a vacinação. Há a politicagem, né? Nós vimos que a Anvisa ela não aprovou a vacina russa, que está sendo aplicada em vários países, com a explicação de que essa vacina ela tende a aumentar a epidemia ao invés de diminuir, coisa que empiricamente não foi constatado em lugar nenhum do mundo, né? Não se constatou que na Rússia teve uma explosão de epidemia porque as pessoas foram vacinadas com a vacina russa. E no momento em que o país inteiro tem uma necessidade desesperada de vacina, a Anvisa vai lá e bloqueia a vacina russa. Logicamente que as pessoas podem falar o que quiserem, mas é óbvio o que aconteceu. É uma ingerência do governo norte-americano, inclusive foi denunciado, né, pelo governo russo, que o imperialismo estava fazendo pressão para os brasileiros não comprarem a vacina russa. E existe uma guerra das vacinas. E a Anvisa atuou aí como uma agência, não do povo brasileiro, mas do governo imperialista norte-americano, da Pfizer, né, das empresas que produziram a vacina. Então, a mobilização popular é fundamental para acabar com essa politicagem, para exercer uma pressão tão forte que o pessoal apareça com a vacina. Nós não devemos, de forma nenhuma, acreditar que a vacina não aparece, apesar de que os governos estão fazendo todo o possível. Não é verdade. Se a população, né, brasileira, a exemplo do que aconteceu no Chile, a exemplo do que aconteceu na Colômbia, perder a esportiva, a vacina vai aparecer, pode ter certeza disso, né? Os capitalistas, a direita, a extrema-direita, bolsonarista e tudo mais, eles só têm medo de uma coisa, da fúria popular, da revolta popular, da ira do povo. E, portanto, se é assim, que eles só têm medo disso, nós temos que colocar em jogo todo o potencial, né, de revolta, de indignação da população contra esses governos, para conseguir a vacina. E se nós fizermos isso, se houver no Brasil uma mobilização como existe na Colômbia, por exemplo, a vacina vai aparecer. O governo se vira. Ele faz uma mágica aí que ele não tinha feito antes, né? Isso daí é sempre assim. Quem atua no movimento sindical, quem já atuou no movimento sindical, sabe como é que funciona isso numa escala puramente econômica, não numa escala política. Você pede na campanha salarial X, os patrões falam que não tem dinheiro, que a vida é muito dura, que eles são sofridos, etc. e tal. Por incrível que pareça, eles falam sempre esse tipo de coisa. E aí, a hora que o pessoal perde a esportiva, ocupa as fábricas e tal, e começa a fazer as coisas, eles milagrosamente arrumam dinheiro para pagar o pessoal. Essa aqui é a realidade. Sempre se encontra uma solução quando o perigo de enfrentar o povo é maior do que o perigo de enfrentar a Pfizer, né, ou o governo norte-americano. Então, essa questão é essencial. Não podemos sair das ruas até que o povo esteja vacinado, até que o povo esteja sendo vacinado, até que a pandemia esteja sendo superada. Essa aqui é a grande realidade. Em terceiro lugar, né, uma palavra de ordem fundamental, o fora Bolsonaro, né? O fora Bolsonaro é uma questão chave. Muitos setores da esquerda acham
que o fora Bolsonaro não tem importância. Nós vamos para a eleição 2022, o Lula já, pesquisa já deu, o Lula vitorioso, poderia até tomar posse hoje, segundo algumas pessoas, e tudo bem. Esse mundo é um mundo de fantasia, não tem nada garantido. A pesquisa que é feita em maio de 2021 não é um indicador, mas é um indicador muito relativo para aquilo que vai acontecer em outubro de 2022. Daqui para lá, muita coisa vai acontecer.